Todos nós já nos perguntamos o que acontece depois da morte. Existe mesmo céu e inferno? E se a vida não terminasse aqui, mas fosse uma chamada a algo maior? Hoje vamos conversar sobre essas questões que tocam a todos nós. Deixe teu like, pois está começando mais um episódio do Conversa Magna. Fala pessoal, Fernando Ferreira aqui, comigo Guilherme Martinelli. Mais uma vez na labuta, seguindo. E conosco o padre Leandro Teles, que é chanceler do bispado, reitor do Seminário Maior, doutorando em Teologia Moral, mestre em Teologia Sistemática e graduado em Teologia e Filosofia. Sem sombra de dúvida, um grande convidado para a conversa de hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, padre. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria e uma honra poder estar conversando com vocês hoje. A honra é nossa, né? Vamos começar assim. Sem sombra de dúvida. Padre, ao falarmos de vida após a morte, existe um termo, eu gostaria que o senhor explicasse para iniciarmos, que é escatologia. O que é escatologia? Sim, é um palavrão. Escatologia, vem do grego, não é? Como é a língua, digamos, língua mãe da teologia, também da filosofia, não é? É a junção de duas palavras gregas, né? Eskata, que significa o fim, as coisas finais, as realidades finais. E logia, não é? Que é estudo, discurso crítico, a racionalidade, não é? Então, é a reflexão crítica. A escatologia é a disciplina teológica que reflete criticamente, racionalmente, sobre as realidades finais da existência humana e da existência do todo, do cosmos. Então, existem essas duas dimensões da escatologia cristã, no caso, né? Tanto a escatologia individual, ou seja, o que acontece com a pessoa após a morte, né? Quais são as realidades últimas ou a esperança última do indivíduo, mas também a escatologia coletiva, o que acontecerá com o mundo, o universo, o cosmos, a humanidade toda, né? O futuro coletivo e individual. Isto é o que nós estudamos na escatologia. Então, isso aí seria o juízo particular e o juízo final? Exatamente. O tema do juízo é um dos temas, né, da escatologia. Então, nós temos o juízo particular, né, logo após a morte de cada pessoa, e o juízo final, ou também chamado juízo universal, que aí na escatologia católica acontecerá então no fim dos tempos, né, no fim do mundo, como se diz popularmente, né, o fim do mundo, mediante a vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia, a vinda de Cristo no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Isso nós rezamos na oração do credo, né? Há de vir julgar os vivos e os mortos, então, no fim dos tempos. E qual que é, em essência, claro que é complicado, às vezes, especificar, detalhar em quantidade, mas a diferença entre a escatologia católica, e aí o senhor desenvolve um pouquinho mais para a gente compreender, e as concepções, vamos assim dizer, de fim de mundo que as outras religiões ou culturas hoje entregam para a sociedade. Sim. Eu diria que a escatologia cristã, católica, a partir da Bíblia, né, a partir da escatologia bíblica, evidentemente, compreende que este mundo, este universo, como nós o conhecemos, terá um fim. Então a Bíblia está cheia de profecias, textos, né,
né? Como o livro do Apocalipse, por exemplo, que é bastante simbólico, mas são textos bíblicos que, desde há 3.000 anos atrás, já nos falavam de um fim do universo. Até pouco tempo atrás, essa ideia era considerada por alguns intelectuais uma fantasia, né? Histórias da Bíblia, isso não tem valor nenhum, porque a Bíblia não é um livro científico. Então, essa concepção da modernidade, da ciência moderna, né? Como que desvalorizando os relatos bíblicos, porque, afinal, não passam de fantasia. Hoje, com o desenvolvimento da ciência nas últimas décadas, nós temos teorias científicas sobre o fim do universo. Então, aquilo que a Bíblia já afirmava há 3.000 anos atrás, hoje a ciência de ponta confirma. E já temos teorias, né? O Big Crash, por exemplo, e outras teorias científicas que nos confirmam isto matematicamente, né? Ou seja, para a ciência moderna, assim como este universo teve uma origem, terá também um fim. Porém, para a escatologia cristã, católica, este fim, falar do fim do mundo, não significa falar da destruição do mundo. Esse fim não é uma destruição, não é uma catástrofe, uma hecatombe, etc. Não é neste sentido. Então, aqui nós temos uma diferença. Para a ciência, esse fim será uma destruição. Né? Cataclisma, etc. Aí tem as diversas teorias. Também para outras religiões, né, outras denominações cristãs, esse fim acontecerá mediante uma tragédia, digamos assim. Né? Um abalo cósmico, uma destruição. Para nós, cristãos, católicos, este fim não acontece necessariamente dessa forma. Ou seja, o fim dos tempos não está condicionado a um desastre natural. Não. O fim, para nós, é uma intervenção de Deus, independentemente de qualquer outro fator natural. Deus intervirá na história para colocar um fim a esta situação de coisas que nós vivemos. E este fim será, ao mesmo tempo, uma transformação do mundo, do universo, naquilo que nós chamamos de reino de Deus. O livro do Apocalipse usa esta expressão: eis que faço novas todas as coisas. Então, para nós, o fim é isto. É muito mais uma renovação do universo, uma transfiguração do mundo, elevando este mundo e toda a história humana ao reino de Deus, a essa ideia de um reinado eterno de Deus. A vitória da justiça de Deus sobre toda a injustiça, todo o mal, toda a violência deste mundo. Então seria o fim deste mundo marcado pelo mal, este mundo de pecado, de injustiça, de corrupção. É um fim dessa ordem das coisas e um início de uma nova ordem das coisas dentro daquela ordem original que Deus
tinha quando projetou o universo. E aí? Bom, nesse ponto, só para levantar, uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Vamos avaliar. Então, a Igreja Católica, não só... Fala assim, os evangélicos também têm essa visão, né? Do fim do mundo seria a própria salvação. Talvez acho que a maior diferença esteja naquela questão do purgatório, na questão do paraíso, de que a alma ela não se finaliza. Os evangélicos acreditam muito mais, como faria analogia meu pai, se aqui estivesse como se a alma ficasse numa caixa esperando a vinda. Tá? Mas... se a gente fosse falar a questão de todo fim traz um recomeço. Tá? Partir dessa premissa, todo fim traz um recomeço. A religião não é uma forma de tentar fazer com que acreditemos que somos mais especiais do que de fato somos. Porque pode muito bem significar que o universo está expandindo e criando a si mesmo. E uma hora ele vai chegar no seu limite e ele vai, sei lá, retornar, vamos colocar, destruindo tudo que ele criou. No momento que ele destrói tudo que ele criou, ele vai voltar a existir a partir de si mesmo. Seria aquela coisa, como uma sanfona, fecha e abre constantemente. Essa é uma das teorias, né? Eu te falo que faz muito sentido pra mim, por isso que eu questiono ela. Verificar como se a gente não fosse especial. A igreja, a religião, todas elas tentam falar como se fôssemos especiais. Mas eu te pergunto, de fato, realmente somos especiais? Porque o medo da morte não nos cria o desejo de existir algo depois. O medo do vazio, do nada, não cria o desejo de que exista uma salvação? Seguramente. Isso não seria egoísmo, egocêntrico da nossa parte, se imaginar como centro do universo, ou a aspiração, sei lá, o indivíduo máximo da criação de um Deus, de uma entidade? Sim, é exatamente isso. Você resume bem. A ideia do cristianismo, não só do cristianismo, mas... acredito que de quase todas as religiões, pelo menos as monoteístas, com certeza, é a ideia da centralidade do ser humano na história de tudo. Né? Então, Deus cria todo o universo para coroar toda a sua obra com o ser humano. De fato, essa é a ideia bíblica, que o ser humano é o centro de toda a criação e tudo foi feito em vista de existir a vida humana. Podemos, sim, criticar esta visão religiosa, dizendo que isso é uma visão egoísta ou uma visão muito orgulhosa, prepotente, né, do ser humano. Sim, é uma crítica que dá o que pensar, válida, com certeza, é um argumento bem racional. Porém, nós temos outros argumentos também racionais e até científicos, digamos, a favor desta teoria, porque toda a criação, alguns cientistas dizem, não é? Nós temos inclusive um padre já falecido, Manuel Carreira, que era astrofísico, doutor em astrofísica, trabalhou para a NASA, etc. Mas mesmo tem outros que não sejam padres, enfim, cientistas, que isso já foi publicado, isso é de domínio público, a teoria de que realmente todo o universo foi, entre aspas, calculado milimetricamente para que tudo existisse da forma como existe, podendo gerar vida inteligente nesse determinado planeta Terra. E que uma pequena variação de força, de moléculas, de elementos químicos, nos primeiros 3 minutos de existência do universo, uma mínima variação em qualquer elemento já não possibilitaria o surgimento de vida inteligente no universo, no planeta Terra, não é? Então existe toda uma teoria sobre isto. E claro, quando falamos de vida inteligente, a vida inteligente mais complexa que nós conhecemos no sistema natural é a do ser humano. É a vida inteligente mais complexa. Não há outra. Né? Então,
objetivamente, aqui, até que não descobramos um outro ser no universo, o ser humano ocupa, de fato, objetivamente, um lugar único em todo o universo, pela complexidade da sua inteligência, do seu raciocínio. Nenhum outro ser tem aquilo que o ser humano tem. Nenhum outro ser é capaz de produzir, tecnicamente e cientificamente, o que o ser humano produz. Isso é um dado objetivo, claro, que coloca o ser humano, portanto, minimamente num lugar especial em relação aos outros seres naturais. A religião faz uma leitura religiosa disto, né? Dizendo que o ser humano, então, é um ser especial na criação, ocupa uma centralidade na ideia de uma criação, na ideia de que exista um criador. Então, se existe um criador, o ser humano ocupa um lugar central nesse projeto criador. E isto, racionalmente, nos leva a questionar. Aqui está um outro ponto interessante. Entramos na filosofia, então, não é? Podemos deixar a teologia de lado e ficar só com a filosofia. O ser humano é o único ser que pensa e que se questiona sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre o seu passado, mas sobre o seu futuro. Isso é algo antropológico, não é? Os primeiros seres pensantes, os primeiros registros de desenhos nas cavernas do Homo sapiens, já temos lá registros, não é? Sobre sepultura, sobre vida após a morte, o próprio fato de sepultar, ritos funerários muito primitivos. Tudo isso é um questionamento sobre o nosso futuro após a morte. Então, isso é algo antropológico, é algo filosófico. A resposta que vamos dar a isso, bom, isso é relativo. Mas o fato do homem refletir e pensar, então, usando a sua capacidade única racional, isso é algo inato do ser humano, né? É algo antropológico. É que daí a gente entra num outro ponto, né? Dando continuidade ali. Se o universo está em constante expansão e regressão, então isso faria com que existisse infinitas possibilidades de crescimento, né? E geração de vida, vamos colocar assim. Sim. Se a gente colocasse uma questão de dado, probabilidade estatística, se o universo já fez isso, sabe sei lá quantas vezes, porque eu entendo que 2000 anos é um piscar de olhos na história da humanidade, da mesma forma que é um segundo na história do universo. Uhum. Se a gente for pensar que ele está fechando, então na probabilidade estatística deve ter havido muitas espécies e criações de vida até então. Como se fala, um segundo diferente poderia ter feito com que não existisse a vida inteligente. Às vezes alguns dizem até, por teorias, que 1 centímetro de colocação da Terra no eixo, entende, em volta do sistema solar já teria feito com que não existisse vida inteligente, bastando verificar planetas como Marte, que é o mais próximo, que todo mundo fala na habitação, que teria indícios, possibilidades, mas não tem a estrutura necessária para gerar vida de forma autônoma, já não existiria a vida. Só que daí eu pergunto, se o universo está em constante expansão e depois ele volta, ele já não pode ter feito isso milhares de vezes e em um momento surgiu a possibilidade de se criar a vida? Porque quando tu faz um teste, quanto mais vezes tu faz o teste, eu digo, tu não tá fracassando em números, tu tá chegando mais perto da própria perfeição. Sim, sim. Isto é possível, sem dúvida nenhuma. É possível. Mas aqui nós precisamos distinguir, acho, uma questão que é entre possibilidade ou probabilidade e realidade. Perfeito. Não é? O raciocínio não pode ser simplesmente a transposição daquilo que é possível ou provável para aquilo que é certo ou ocorrido. Não é? É possível, sim. Aconteceu ou acontecerá, disso nós não temos dado objetivo para falar. Ou seja, a própria teoria do Big Bang, a teoria atual, né, não possibilita que já tenha acontecido. Que possa vir a acontecer novamente, sim, mediante as teorias do fim, né?
para um reinício da expansão, ok? Mas que já tem acontecido, nós não podemos afirmar. Podemos afirmar que é provável que aconteça, que há probabilidades? Podemos. Mas mesmo isso não nos possibilita dizer que acontecerá. Não é? De qualquer forma, se acontecer no futuro, esse movimento, não é, de implosão e depois de uma nova explosão e aí gerar novas vidas, para a religião, para a escatologia cristã, isso não é problema. Porque nós compreendemos essa salvação, a salvação do ser humano, como algo operado por Deus, no caso por Jesus Cristo, que é válido, que é universal. Ou seja, a salvação que Jesus operou, ela é válida para todos os seres humanos, e não só para os seres humanos, para toda a natureza, para toda a criação, para todo o universo, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, no passado, no presente e no futuro. Então, para nós não há nenhum problema, inclusive, de pensar que haja vida inteligente em outros planetas, ou que haverá no futuro. Se houver vida humana, ou qualquer tipo de vida, essa vida sempre será obra de um Criador e de um Redentor. Seria mesmo que colocar que pode ser que vá, né, expandir e eclodir, né, enfim. O efeito sanfona, vamos dizer assim. Exato. Pode estar acontecendo de forma infinitas vezes, mas existe um fruto de criação, é isso que tu coloca, de um ente superior, maior, exato, ao qual a nossa mente não é capaz de enxergar dentro daquele enxerga. Então somos limitados a enxergar apenas a superfície dessa realidade. Exato. E cada um vai ser salvo dentro do seu próprio tempo. Então é como se acontece, não somos unicamente seres especiais, mas somos especiais pelo momento que estamos. Sim, pelo momento e pela própria criação, organização, isto é, o projeto. Acho que o termo interessante usar é projeto. Nós cremos que existe um projeto, que este Criador, que é no nosso caso Deus, ele cria a mesma teoria da evolução, ok? Mas essa evolução toda, ela na verdade é o desenvolvimento de um projeto prévio dessa razão criadora original, que arquitetou. Não gosto muito de usar o termo arquitetar, porque confunde talvez um pouco com o grande arquiteto do universo da maçonaria. Mas, digamos, este Criador, esta razão criadora original, projetou que tudo ocorresse dessa forma. E se existe ou existirá novos universos e vida humana em outros tempos e universos, tudo isto faz parte deste projeto criador, desta razão criadora, que para nós é uma razão pessoal, no caso, Deus. Perfeito. Não há nenhuma contradição, então, entre essas teorias, né? Até uma coisa rápida, se for colocar em questão de teoria científica, eu já fui adventista e minha mãe queria que eu tivesse sido pastor. Então, eu comecei a criar teorias na época para poder justificar o que eu não tinha uma resposta direta. E eu sempre tive a visão de que, se fôssemos falar da Arca de Noé, hoje eu tenho aquele pensamento que se um pendrive é capaz de guardar tantos dados, quantos dados não poderiam ser guardados dentro de um pendrive? Talvez a Arca seja uma simbologia para dizer que dentro de um mecanismo ele guardou o DNA de todos, porque é impossível tu ter 2 vacas e alimentar 2 leões. Mas poderia ter aquela máxima de... Eu sei que foram 4 casais de cada espécie herbívora, mas... teria dentro de um pendrive seria capaz de salvar a todas as espécies. Da mesma forma que podemos colocar ali que o Big Bang pode ter sido a voz de Deus em Gênesis dizendo que haja luz e vem um meteoro e cria-se o universo. Tive esse ponto, né, na parte da minha crença. O que é muito bonito, né? Hoje eu sou um descrente muito mais que qualquer outra coisa. E um descrente que atende ao próprio ateísmo, não vem com essa... que atende muito mais ao ateísmo. Então, para mim, só é justificável o que eu posso sentir. Para mim, não faz sentido a vida após a morte. Tá? Então, eu sempre me questiono, o que diferenciaria a religião, tá, evangélica, católica, cristã em si,
de uma própria mitologia. Porque a gente fala, existe a mitologia nórdica, existe a mitologia grega, romana, egípcia, tá? Que existam, entende, contos colocados em todas as nações do mundo. O que diferenciaria elas, como a palavra mitologia, para a própria religião? Essa é uma questão muito interessante. Muito. Claro, estamos nos desviando um pouco da escatologia, mas acho fenomenal essa colocação que você faz. Falamos um pouco antes da protologia, toda essa discussão anterior que tivemos aí da origem do universo. Não é tanto a escatologia, não é tanto o fim, mas o início, né? Aí nós chamamos de protologia. É muito interessante. Mas a protologia está totalmente ligada à escatologia. O fim e o início. Alfa e ômega, o princípio e o fim, né? Ok. Agora, essa questão que você coloca, a diferença entre cristianismo e as mitologias antigas de qualquer origem, seja grega, romana, egípcia, etc. Isto é muito interessante. Por quê? O autor que eu estudo, inclusive, trabalha muito isso, que é Joseph Ratzinger, né? Bento XVI. E ele tem uma teoria de que o cristianismo, junto com o judaísmo, né? Essa ideia da herança judaico-cristã, né? Porque nós cristãos somos herdeiros do judaísmo, né? O Antigo Testamento da Bíblia e nós o Novo. Ok, então vamos falar dessa tradição judaico-cristã. Então, a tradição judaico-cristã seria o primeiro iluminismo da história ocidental. Espetacular. Quando nós falamos de iluminismo na filosofia, né, na história, a gente logo pensa o movimento iluminista a partir do Renascimento, ali século XV e XVI. Separação, né, do Estado da Igreja. Exatamente. Então, movimento do Renascimento, o humanismo e depois o iluminismo ali do século XVII, XVIII, né? Kant, racionalismo. Voltaire, o racionalismo, etc. E culminando com a Revolução Francesa. Grosso modo, nós pensamos isso. Porém, ok, esse movimento iluminista se caracteriza pelo uso da razão. Né? Pelo uso da razão. Se nós pensarmos na antiguidade, qual é a grande mudança de rumo que existe na história antiga? É o encontro que dá origem ao Ocidente, como nós o conhecemos hoje. É o encontro de três grandes, entre aspas, racionalismos, ou movimentos que usam a razão. Primeiro, a filosofia grega, ok? Segundo, o direito romano, vocês que são da área do direito. Terceiro, o cristianismo, o judaico-cristianismo. Então é o encontro entre Atenas, Roma e Jerusalém. O encontro dessas três culturas forma o Ocidente que nós temos hoje. A filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. Nesse sentido, nós temos o cristianismo como o movimento iluminista da antiguidade. Por quê? Porque o cristianismo surge entre as religiões antigas como a religião da razão, do logos. Ou seja, tentar pensar racionalmente sobre Deus, sobre a origem do universo, a criação do universo e sobre o destino eterno do ser humano. O cristianismo surge como uma forma de filosofia da religião. Tanto é que as religiões antigas politeístas, baseadas nas mitologias, na mitologia greco-romana, por exemplo, vão perseguir o cristianismo. Os cristãos vão ser considerados ateus. É uma coisa, para nós, é impossível quase de imaginar isso, mas historicamente, o cristianismo, os cristãos, são perseguidos pelo Império Romano porque os cristãos questionam racionalmente a mitologia romana e grega.
porque não vão acreditar em diferentes deuses originados por aquelas histórias fabulosas, fantásticas, né? O panteão. Mas o cristianismo nascente vai se aliar à filosofia grega na busca da origem única do universo, de um único princípio racional que explique a existência de algo ao invés do nada. Nesse sentido, por isso que o cristianismo nascente vai se aproximar muito do platonismo, de Aristóteles, que depois na Idade Média a metafísica aristotélica e tomista vão se unir. Por quê? Porque são elementos muito próximos. É um raciocínio, tanto de Aristóteles quanto de Platão, cada um salva as diferenças, mas a filosofia grega primitiva, ela é muito próxima ao cristianismo. Essa busca do uno, né, do princípio único da explicação da realidade, etc, etc. Isso vai aproximar filosofia, cristianismo e o direito romano, né, por toda a noção de justiça, de ética, de moral que o cristianismo traz, né? E o cristianismo traz todo um discurso ético-moral que vai aproximar do direito. Dá pra gente pensar, então, a diferença da mitologia para o cristianismo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas na mitologia, quando tu cria um panteão e tu cria esse panteão automaticamente com aparências humanas, desejos humanos, falhas humanas, tu tá criando o quê? Seres que têm imortalidade, pelo menos em tese a própria imortalidade, seres falhos que fazem do mundo uma briga política entre eles mesmos, se posso usar a palavra política aqui, para poder justificar as ações e conduzir a criação. Então, a função na mitologia seria unicamente o ser humano é criado para adorar os deuses e fomentar o seu poder e ego. Sim. É um antropomorfismo, né? Isso. Exatamente. Exato. Então, se a gente for falar então no cristianismo, a visão é que existe um ente maior, como a gente falou antes, que somos incapazes na nossa simplicidade e racionalidade de enxergar dentro da sua própria lógica. Então estamos no gato de Schrödinger, que eu sei que tu vai me criticar aqui, olhando apenas a caixa do lado de fora sem saber o que tem de fato dentro, se o gato está vivo ou morto. Ok. Tá? Então a gente está olhando lá de fora, a gente não tem como justificar, e lá dentro existe um ente que está organizando um único, monoteísta, um único ente criando tudo e organizando tudo da melhor forma, nos dando a capacidade de saber que sabemos pelo próprio livre-arbítrio. Seria mais ou menos essa a lógica? Sim, com certeza. Sim, sim. Até Leibniz diz uma coisa parecida com isto, né? Eu parafraseei aqui, vou roubei um pouco a ideia, mas... Mas é exatamente isto. Essa questão de nós não termos acesso racionalmente ao todo, não podermos abarcar racionalmente este ser criador, ou esta razão criadora, ou, para dizer numa linguagem cristã clássica, este espírito criador, né? O creator spiritus. Essa incapacidade que nós temos de abarcar racionalmente todo o mistério de Deus, ela é lógica. Aqui nós estamos dentro do limite da lógica, da pura razão, como diria Kant. Por quê? Aí vou usar uma historinha, que é uma lenda, só que é muito verdadeiro o sentido, de Santo Agostinho. Santo Agostinho queria compreender a totalidade do mistério da Trindade de Deus, né? Porque nós cristãos acreditamos na Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que isso é o maior dos mistérios da fé cristã. É impossível nós compreendermos isto dentro da lógica humana, simplesmente. Mas Santo Agostinho queria entender isso racionalmente e explicar esse mistério. Então, pensando nisso e refletindo, um dia caminhando na beira da praia, ele era norte-africano, né? Encontrou uma criança assim na praia, na margem do mar, e ficou observando aquela criança, chamou a atenção dele, porque a criança com uma concha ia até o mar, enchia a concha, depois vinha e despejava aquela água dentro de um buraquinho na areia. A criança tinha feito um buraco na areia.
E ia até lá ao mar, trazia na concha, botava água naquele buraquinho. Ficou fazendo isso o tempo todo. E Santo Agostinho observou aquilo, ficou curioso, se aproximou da criança e perguntou: minha criança, qual é o teu objetivo, afinal? Por que você fica fazendo isto há tanto tempo aqui que eu estou olhando? E a criança responde: é simples. Eu quero colocar toda a água do oceano dentro deste buraquinho que eu fiz, na areia. E Santo Agostinho, grande intelectual, deu uma risadinha e disse: mas você não vê que é impossível colocar toda a água do oceano dentro de um buraquinho tão pequeno? E a criança teria respondido: é mais fácil eu colocar toda a água do oceano dentro desse buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Isso é pura lógica. Pura lógica. Ou seja, o ser humano, por mais racional que seja, jamais poderá compreender ou abarcar um ser que é infinitamente mais racional do que ele. É como querer colocar o oceano dentro deste copo. Nós somos este copo. A nossa racionalidade, porque nós somos criaturas finitas, a nossa racionalidade é infinita. O Criador, para nós cristãos, ele é um ser infinito, onisciente. Então a sua racionalidade é infinitamente superior à nossa. Logicamente, nós não poderemos compreendê-lo 100%. Mas podemos compreendê-lo até um determinado limite onde a nossa razão alcança. A compreensão tem um limite. Somos a criança na história. Exato. Deixa o Fernando falar, desculpa. Não, mas acho que até aqui é importante a gente fazer essas... Até porque é sempre uma oportunidade de conversão no Martinelli, então... Mas voltando, padre, ao tema da escatologia, até pegando a conversa que nós tivemos com o padre Rômulo na outra oportunidade, nós ficamos muito curiosos a respeito, até que na profissão do credo se fala, né, que Jesus desce à mansão dos mortos, porque ainda naquele momento não havia uma divisão das dimensões, então todas as almas iriam para o mesmo espaço, né, para a mesma dimensão, e foram salvos aqueles que estariam. E o Martinelli faz uma pergunta, salvo o melhor juízo, é a partir disso mesmo, a respeito de se apenas o Homo sapiens tem alma ou os seus anteriores também, porque não havia compreensão, muito menos de inteligibilidade, né, sobre o mundo, a realidade ao seu redor. E qual que é a concepção do senhor a respeito disso? Até te complementa porque a gente fala que tem o Homo erectus, teve o Homo neanderthalis, né? Então a gente fala que teve várias conjunturas do própria unidade Homo, né? Se a gente for falando pela biologia. Sim. E aonde nasceria a alma? Então o padre Rômulo nos diz que a alma, ela se originou a partir de determinado momento em cima do Homo sapiens. Isto. Pergunta se realmente faz sentido isso. Sim. Se nós quisermos fazer uma, digamos, aproximação entre a teoria da evolução e a teoria da criação católica, cristã, enfim, né, do ponto de vista da teologia católica, nós temos que chegar a este ponto. Ou seja, a alma. Aristóteles, agora filosoficamente, qualquer ser tem alma. Né? Os animais têm alma, as plantas têm alma, porque alma, em princípio, é aquilo que anima, é o espírito, né? Aquilo que anima um ser que é vivo. Então qualquer ser vivo, qualquer ser que vive e respira, como diz a Bíblia, tem o espírito criador ali presente, tem alma. Qual é a diferença entre a alma do ser humano e a alma de um animal ou de um vegetal? Aí Aristóteles nos ajuda a compreender isso. É porque a alma do ser humano possui razão, racionalidade e liberdade, portanto. Então, livre-arbítrio
baseado na razão, na capacidade que nós temos de raciocinar. Então, a alma do ser humano é uma alma racional e livre. E é isto que nos torna seres criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um ser racional e livre, como o ser humano, diferentemente de um animal, de uma planta ou de um mineral. Então, o que nos torna semelhantes a Deus são essas características ou propriedades da nossa alma. A razão e a liberdade. Isso que nos torna pessoas, né? E que nos possibilita entrar num relacionamento pessoal com um outro ser pessoal, que é Deus. E quando este elemento racional e, portanto, livre, que possibilita o livre-arbítrio, aparece no ser humano? A partir daquilo que, então, a teoria da evolução vai chamar de Homo sapiens. Antes disso, não vemos traço de racionalidade, de raciocínio, de livre-arbítrio nos outros nossos ancestrais, né? Então, a resposta é, em algum momento, que não sabemos quando, o projeto criador de Deus intervém nesta criatura para dar-lhe esta alma humana, ou seja, uma alma racional e livre. Então, antes disso, para usar a linguagem bíblica do Gênesis, que para nós é simbólica, não é literal, antes disso nós tínhamos aí o boneco de argila. Mas houve um momento em que o Criador sopra neste boneco essa alma humana, esse espírito humano, ou seja, racional e livre. E a partir desse momento, aquilo que antes era só uma estrutura física, um boneco de argila, digamos assim, simbolicamente falando, torna-se um ser humano vivente, ou seja, um ser racional e livre, capaz de se relacionar com Deus, capaz de falar com Deus, capaz de se perguntar sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o mundo. Então, esse movimento filosófico e teológico que surge no ser humano. Aqui temos um ser humano. Antes disso, não. Uma das explicações mais completas que eu já escutei. Foi uma informação naquele momento já completamente diferente. Nunca tinha parado para pensar assim e feito essa classificação. E agora... Isso é conversa magna, né? Pelo amor de Deus. E como é que nós compreendemos? Porque eu acho que talvez uma das doutrinas que mais ilustra assim, na sociedade, até por uma produção cinematográfica também, é o espiritismo sobre vamos dizer assim, a sequência de fatos entre o desencarne deles, né, e a passagem para o outro lado, né, entrando nas colônias espíritas e tal. Como isso se daria e se dá, né, no catolicismo? Porque daí, se nós temos um juízo particular inicialmente, a gente teríamos a nossa fonte desligada e ligada na vida pós-morte, numa dimensão, seja ela no paraíso ou propriamente no meu Senhor amado purgatório. Fiquei só com Dante na cabeça aqui. A Divina Comédia. O ateu conhece bastante mais do que nós aí. A fé dele tá bem... Tá ali, ele sustenta. Então eu queria perguntar para o senhor, como é que a gente pode trazer para ilustrar isso sob a perspectiva católica, né, escatológica nessa dimensão? Porque a gente tem basicamente sempre de outras e não conseguimos ilustrar, né, na mente essa... Sim. Isso, essa ideia de ilustrar
ela é bem básica, a gente precisa, né? A gente só consegue pensar nessas realidades metafísicas a partir de imagens e símbolos, né? Símbolos. Então vamos usar essa linguagem simbólica católica, né? Então, qual é que é a ideia? A pessoa morre, na hora da morte, ela acontece o juízo particular que nós chamamos, né? Aí vai perguntar, mas é 1 minuto depois da morte? É 2 minutos? É meia hora depois? O que significa essa hora da morte? Aqui começa o problema, porque aí nós entramos numa dimensão onde não existe mais tempo cronológico e nem espaço físico. A relatividade do tempo. Exatamente. Então, aí não podemos mais pensar em termos cronológicos e nem espaciais, físico-espaciais, né? Padre, só para complementar nesse ponto, quando eu era criança, acho que tinha uns 8 anos, eu fui levado até a Casa de Pedra e teve 2 quadros lá que me marcaram muito. Quando a gente fala nesse juízo individual na hora da morte, que daí tinha uma imagem de um indivíduo, não lembro se era um homem ou uma mulher deitado na cama, me foge agora da lembrança, também 20 anos que já fui lá desde esse momento, mas ele estava na cama. Ele estava em tormento. Ah, sim. Como se aquele momento fosse a pior coisa do mundo. E o outro estivesse em paz. Isso. Daí falava que as nossas ações, a forma como a gente conduziu e honrou os nossos antepassados, e a forma como a gente deixa as nossas futuras gerações, aqueles que nos amarem, vão continuar, porque a gente finaliza. Mas o mundo continua e as pessoas continuam. Uhum. Aquilo influenciaria diretamente nesse juízo final do indivíduo. Certeza. Com certeza. Porque partir, deixando pontos finais, partir, deixando pessoas tristes, partir, deixando as pessoas decepcionadas e, sabe, manchando a lembrança de todas as pessoas que vieram antes, seria o pior das condenações. Exato. Porque a gente tem que pensar que são um pai e uma mãe para te trazer ao mundo, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e vamos indo, né? Se a gente for trazer por toda a história da humanidade, quantas pessoas foram necessárias para nos trazer até aqui? Então, quando eu digo que eu não acredito propriamente na religião, eu digo que a minha única função que justifica a minha existência é honrar os que vieram antes e, ao mesmo tempo, abrir caminho para os que virão depois. Sim, isso é um raciocínio ético, moral, perfeito. Do ponto de vista ético, está perfeito, né? Obrigado, padre. Perfeito mesmo. E esses 2 quadros que você menciona e essas 2 ilustrações são clássicas. Inclusive, temos isto pintado, esses 2 quadros, em muitas igrejas antigas, né? Chama-se A Boa Morte e a Má Morte, ou a Morte Ruim, né? Então, a boa morte é a morte de quem morre sereno, tranquilo, sabendo que cumpriu a sua missão. E deixa, né, o seu bom legado e espera receber um bom legado, então, a sua recompensa pelo bem que realizou em vida. E a morte ruim, ou a morte infeliz, é aquela morte de alguém que chega no fim e vê que não realizou a sua missão, ou fez o contrário. E aí se atormenta, se angustia, não morre em paz. E morre com medo. Medo de que Deus exista. Aqui tem uma coisa muito interessante. O Ratzinger, que é um autor que eu estudo, ele diz... Os cristãos, os crentes, sempre têm um medo. Sempre tem um medo de que Deus não exista. Que chegue na hora da morte, nessa hora aí, e se Deus não existe? Né? Esse é o medo do crente. A dúvida do crente. Porque a fé, ela é sempre acompanhada de uma dúvida. Essa dúvida faz parte da fé. Mas o ateu, diz ele, o ateu também sempre tem uma dúvida subjacente. Que o ateu nunca consegue se livrar 100% dessa dúvida, tanto quanto o crente não consegue se livrar 100% da sua dúvida. Mas qual é que é a dúvida do ateu? A dúvida do ateu é que chegue nessa hora ali, e se Deus existir? E se eu morrer e de repente eu me acordo lá do outro lado e me dou de cara com esse Deus que eu jurava e acreditava que não existia?
como será? É bom, aí depende, né? Porque se é uma pessoa boa que viveu justamente, tá tudo bem. Mas se é um Hitler da vida, ou se é alguém que só fez o mal, né? Opa, aí nós temos uma questão de direito. Aí é com vocês, né? Excelente explanação disso, porque eu digo que se a gente fosse fazer a teoria dos jogos da morte, quem acredita tem duas respostas. Vai morrer, se existe, perfeito. Sabe, tá no caminho certo, tá tranquilo. Se não existe, não tem nada a perder. É a mesma coisa do ateu. Se não existe, beleza. Eu fui o melhor que eu pude, nas circunstâncias que eu tinha, e pronto, final. Tinha o Cortella. Tá, deixa eu falar dele, cara. Eu gosto dele. Por mais que seja teoria de coaching, aqui na filosofia coaching, eu às vezes gosto de citar. Mas agora o ateu não. Eu sei disso porque é uma coisa que eu me pego muito, principalmente quando eu tô nos meus estudos e reflexões. Tenho esse hábito de noite que é péssimo. Se existe, eu já tô ferrado, porque eu não tenho ponto nenhum de partida. Já é o primeiro ponto, já tô ferrado. E se não existe, eu só vou poder se ela pensa assim, tipo, sabe, tipo, meu sócio, tipo, Fernando, se fudeu, cara, não existe, ganhei. Mas de qualquer jeito eu perco, sabe? É um ponto que eu tenho essa noção. É engraçado pensar assim, mas... Eu não seria tão pessimista, viu? Eu não seria tão pessimista, não. Acho que tem uma esperança. Escatologia é esperança, viu? Escatologia é esperança, né? O que podemos esperar? É a pergunta que Kant fazia, então, falando com um racionalista, digamos que fica dentro do limite da pura razão, né? É a pergunta de Kant. O que posso esperar, né? Mas eu sugeriria, que é bem isso que você falou, é a teoria da aposta de Pascal, né? Leia Pascal. Pascal é uma leitura obrigatória para crentes e não crentes, porque o Pascal ele vai comparar com esse jogo mesmo. Ele vai dizer que a nossa vida, ou a fé em Deus, é uma aposta. A gente tem que apostar. Porque como a gente não sabe, não tem a certeza, a fé é uma aposta. Só que eu aposto tudo. Esse que é o problema, né? É uma aposta que eu aposto tudo. Eu aposto a minha vida e o meu futuro eterno, né? Se eu morro e Deus existe, ganhei a aposta. Se eu morro e Deus não existe, como você falou, eu não perco nada. Porque eu nem vou saber. Vou entrar num estado, então, de inconsciência na morte, né? Total inconsciência. E eu nem vou saber que eu perdi a aposta. Certo. Não perco nada. Então, se eu ganho, ganho tudo. Se eu perco, não perco nada. Agora, para o ateu, como você falou, é diferente. Porque aí, se o ateu ganha a aposta, ou seja, Deus não existe, o ateu ganhou a aposta. Ele nem vai saber que ganhou. Porque não faz diferença. Não vai fazer diferença. Vai entrar em consciência, num estado de inconsciência total. Mas se ele perde a aposta, né? Se Deus existe, e aí? Perdeu tudo? Como é que fica? O maior dos arrependimentos seria... E aí o Pascal, que era um matemático, ele vai dizer, pelas probabilidades, é melhor apostar que sim. Perfeito. Mas para nós cristãos não é assim. Mesmo para os ateus, ou para quem não crê, ou para quem vive na dúvida, existe sim a possibilidade de salvação. Que aí é por uma via, não pela via da fé, mas pela via da justiça, da ética, da moral, né? Porque para nós cristãos, Deus é amor. Essa é a maior definição de Deus na Bíblia. A primeira carta de São João. Deus é amor. E quem ama, permanece unido a Deus. Mesmo sem fé. Eu vejo muita piada do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, né? Geralmente é o que os ateus usam para poder justificar. Como se tivesse um ser em mutação, né? De espírito, de acordo com o momento. Ah, sim. Aí é uma grande confusão teológica. Não, eu também concordo. Nesse ponto eu nem entro muito. Eu vejo mais isso nas piadas do que dos vídeos do Porta dos Fundos. Sim. Que é onde eles batem mais essa tecla. Né? Mas verdade. Enfim, por favor. Mas retomando, o senhor mencionava ali, antes da pequena digressão, a respeito da ilustração. Isto, exato. Então, a pessoa morre, tem o juízo. Uhum. Sem tempo, sem espaço, numa outra dimensão. Nesse momento do juízo, então, é o nosso encontro com Deus. O que é o juízo?
a gente ilustra, né, com a cena de um tribunal, como se fosse, né? Porque é assim que São Paulo vai falar, né, nas cartas de São Paulo, ele vai dizer: todos nós vamos ter que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Prestar contas. Para prestar contas da nossa vida e receber de acordo com o que cada um tiver feito. Então a gente logo imagina, vocês que são do direito, logo imagina uma cena forense, né? Jesus, juiz, arcanjos em volta. Exatamente. Aí o advogado de defesa, que é o Espírito Santo, o Paráclito, é o nosso advogado, e o advogado de acusação, que é o diabo, né? Disputando. Isso é uma cena, só que é uma cena muito caricaturada, né? Hoje nós temos outras formas de ilustrar isso. Eu prefiro a imagem de um encontro, né? Ou seja, a morte como que nos abre uma porta para essa outra dimensão da vida que nós chamamos de eternidade. E aí acontece o nosso encontro pessoal, por isso que é juízo particular, é o nosso encontro pessoal, particular, face a face com Deus. E neste encontro acontece o nosso juízo. Ou seja, Deus nos revela todo o bem e todo o mal que nós realizamos. Até aquele mal que a gente nem tem consciência, mas que teve consequências reais na vida de outras pessoas. E ali é feito este, entre aspas, este balanço geral da nossa vida. E aí nós compreendemos qual é o nosso lugar, né? Se é ir plenamente com Deus, na plenitude do seu ser, né, aquilo que nós chamamos de céu, uma união plena e total com Deus, que é a felicidade plena que pode existir. Ou se ainda precisamos de uma purificação final, aquilo que São Paulo também vai falar na carta aos Coríntios, uma purificação final, que São Paulo vai usar uma imagem, uma ilustração do fogo, né? É como se a nossa vida fosse uma casa construída com muitos elementos, palha, madeira e pedras preciosas. E isso tudo precisa ser queimado para que sobre no final só aquilo que passa pelo fogo, ou seja, os metais preciosos. Tudo que é feno, madeira e coisas perecíveis, ou seja, aquilo que não presta, que não teve importância, vai se desmanchar, vai ser purificado. Isso é a imagem do purgatório. Isso é o que nós católicos chamamos de purgatório. Então não é que vai ter fogo no purgatório, isso é uma imagem, é uma ilustração, né? Esse fogo é o quê? É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor de Deus que vai queimar em nós, no nosso coração, aquilo que não foi bom, aquilo que não prestou, aquilo que é o mal que ficou em nós. Mediante esta purificação final, no juízo, estaremos prontos para entrar na plenitude do céu. Porque no céu só pode entrar amor. Se Deus é amor, no céu só pode entrar amor. Então, o pecado, o mal que ficou em nós não pode entrar. Isso vamos ter que ser purificados. Então, essa é a ideia do purgatório. Então, temos o céu e o purgatório. Porém, esse purgatório, que não é um lugar, não é um espaço físico, geográfico, é um processo espiritual que acontece, né? Esse purgatório já é a salvação. Então, quem passa pelo purgatório, na verdade, já está salvo, mas não plenamente ainda. Mas o purgatório não é o inferno. Ou do purgatório não se vai para o inferno, do purgatório só se vai para o céu. E aí, então, a pessoa, a partir do juízo, ou vai para o céu, ou para o purgatório, se precisa dessa purificação, ou para o inferno, né? Se é uma pessoa que realmente só viveu o mal nessa vida, porque o que nos afasta, o que rompe a nossa comunhão com Deus é o mal. É o mal. Não é tanto
há uma questão intelectual se eu acredito ou não. Por isso que um ateu pode se salvar, para nós católicos, sem problema nenhum. Mas é a conduta, é a moral que decide. Então, se a pessoa foi realmente uma pessoa totalmente do mal, se não sobrou nada de amor, porque o raciocínio é esse. Se não sobrou nada de amor dentro daquela pessoa, então não sobrou nada de Deus. Entendeu? Uhum. E é isto que a leva para o inferno. É essa separação total de Deus. Então nós temos aí o céu, o inferno e o purgatório. Porém, isso ainda não é a ressurreição final. A ressurreição final, que nós cremos na ressurreição dos mortos, só vai acontecer no fim dos tempos, aquilo que nós falamos no início, o fim do mundo. Né? Quando Deus intervir diretamente para transformar este mundo no seu reino eterno. Nesse ponto, deixa eu formular a pergunta justamente para o senhor responder isso, que a ciência biológica trata da morte da matéria, né? O perecimento do nosso conjunto de átomos. Então, nesse ponto, o que a teologia católica diz sobre isso ante a ressurreição da carne, a vida eterna, e se a ressurreição dos mortos ela é física ou é espiritual? Excelente pergunta. Essa pergunta é o centro de tudo, né? Então, para nós, na escatologia católica, a ressurreição dos mortos é ressurreição do corpo físico. Como a gente reza no creio da igreja, no credo, creio na ressurreição da carne, ou seja, da dimensão material do corpo. Então, a ressurreição final, ela não é uma ressurreição puramente espiritual. Ela é a recuperação da dimensão corporal do ser humano. Porque isso é muito importante. Para nós, cristãos, o ser humano é uma unidade de corpo e alma. Essa unidade precisa ser recuperada. E isso é a ressurreição. E essa ressurreição faz com que a carne volte no estado ao qual ela se encontra hoje, por exemplo, ou voltaria perfeita, sem falhas? Perfeita, sem falhas. Isso nós chamamos de corpo glorioso. Então a ressurreição é o nosso corpo, não é outro, não é um corpo diferente, é a minha identidade, os meus traços, porém glorificado. Esse corpo físico será glorificado. A potência física muscular, como se diria. Exatamente. Que nós não conhecemos, não sabemos como é. Mas é a potencialidade máxima da matéria na sua unidade com a alma. Todo corpo hoje é limitado, né? Somos limitados pelo espaço. Exato, e pelo tempo, né? Pelo tempo. Isso não existirá mais. É como aconteceu com a ressurreição de Jesus. O corpo ressuscitado de Jesus não era limitado pelo espaço. Pelo tempo. Tanto é que ele aparece e desaparece, né? Então essa é a ideia. É um corpo que terá outras propriedades da matéria que nós hoje não conhecemos, mas que será a glória de Deus, né? Então, eis que faço novas todas as coisas. Então, é a matéria transfigurada ou glorificada pelo poder de Deus que vai elevá-la à sua potencialidade máxima. Esse é o corpo da ressurreição. Aí vem a pergunta, mas como que isso vai acontecer se esse corpo, se essa carne, se esses átomos, como você usou antes, a categoria dos átomos, se isso aqui vai se perder, né? E vai se perder completamente. Aliás, os nossos átomos vão inevitavelmente fazer parte de outras criaturas, né? Tudo vira comida, né? Tudo vira comida de alguém. Exato. Seja das larvas, do que for. Exatamente. Então, o nosso corpo vai se transformar em outros corpos de outros seres e por assim vai. Não tem problema nenhum. Para nós, isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque o nosso DNA, agora eu vou usar uma ilustração, né? Isso é uma ilustração simbólica para as pessoas compreenderem.
o nosso DNA físico está guardado, entre aspas, na nossa alma espiritual, por causa dessa unidade que existe. Tudo aquilo que passa pelo corpo passa pela alma. E tudo aquilo que é da alma se expressa no corpo. Aquilo que São Tomás formulou de uma forma clássica. A alma é a forma do corpo. Ou seja, é a alma que dá forma ao corpo. A alma é a força vital que plasma o nosso corpo. Então, quando eu olho para o teu corpo, eu estou vendo a tua alma. O teu corpo é a forma da tua alma. Ou seja, é a expressão plástica, é a expressão material da tua alma espiritual. Ou seja, a alma trabalha no meu fenotipo. Exatamente. Exatamente. Muito interessante. Isso aí, a Arca de Noé. Eu gostaria que a minha alma tivesse um desenho melhor, não é tão bonita, Tá né? meio ferrada, cara. Meu Deus do céu. Aí tu tem que reclamar com o criador. Não, brincadeira da parte. Só queria fazer uma ponderação Por ali, favor. que é a questão da Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu gosto muito dessa obra. Tenho lá em casa, já li algumas vezes. E eu sempre acho interessante uma coisa nela. Sei que ali ele tá fazendo uma analogia, né? É muito mais fácil tu explicar o inferno, o purgatório, o paraíso como um espaço do que tu falar como algo abstrato. Porque o abstrato a gente não tem a capacidade de poder compreender. Daí sempre vai voltar para aquela coisa, não estamos podendo enxergar dentro da caixa. Mas eu queria sempre perguntar para um padre assim, por que é tão fácil, para mim pelo menos, e pro Fernando também que tá lendo, é tão fácil para mim entender os 9 círculos do inferno. Eu entendo muito bem os conceitos, eu consigo entender o sofrimento naquele poema quando a gente fala do inferno. Quando a gente chega no purgatório, eu sinto como se fosse uma jornada do herói, sabe? Tu tá em transformação. Sim. Eu consigo chegar nisso. Só que o livro, quando chega na parte do paraíso, eu me perco totalmente, porque eu não consigo entender o paraíso. Eu já li acho que umas 5, 6 vezes o paraíso, acho que até mais do que o próprio purgatório, e eu ainda não consegui conceber aquela ideia, porque pra mim o paraíso parece entediante. Sim. Porque imaginar um lugar com tranquilidade, uma música suave, brincadeiras à parte, né? A harpa, o anjo, entende? Um local sem sofrimento, isso pra mim parece muito mais o inferno do que o próprio inferno. Sim. Realmente esse é o limite, eu diria, é porque ali você esbarra no limite realmente. Por um lado, o limite da imagem que ele usa, né? Que é uma imagem que realmente ajuda em alguns aspectos, mas atrapalha nisso, né? Porque pode te causar essa visão entediante e tudo mais. Então, é um limite da própria imagem que ele usa. Por outro lado, nós esbarramos no limite da razão. No limite da razão. Porque a gente não consegue imaginar como que poderia ser a felicidade plena, eterna. A gente não consegue imaginar, né, assim, concretamente, né? Vou tentar usar uma outra imagem, porque você disse que você compreende os círculos do inferno. Por que você compreende os círculos do inferno? Porque você compreende o que significa um momento de sofrimento, de dor. A gula, a avareza, a preguiça. Exatamente. A ira, principalmente. E as consequências que isso traz, né, para nós. Porque a gente experimenta isso na vida concreta. A gente experimenta sofrimentos. O sofrimento do pecado. A gente experimenta, né? Todo mundo já sofreu. Quem não sofreu, prepare-se porque vai sofrer. Né? Então, o que é o inferno? O inferno é um sofrimento eterno, que não tem fim. Está sempre sofrendo aquela dor. Né? Como nós já temos a experiência do que é a dor, a gente pode imaginar isto elevado ao grau máximo, eternamente. Então, o que seria o céu? Usando o mesmo raciocínio. O céu, então, não é um estado de férias numa ilha paradisíaca que você está ali e isso pode te dar uma insatisfação porque não tem o que fazer, porque é tudo muito tranquilo, em paz, né? Os passarinhos, os anjos cantando, não sei o quê. Não, o céu
vamos pensar que é o quê? Pense num momento de felicidade, um momento concreto da tua vida de muita felicidade, de amor, de alegria. Existem momentos na nossa vida, popularmente a gente diz isso, né? Que a gente gostaria que nunca terminasse. Tipo, viverei para sempre naquele momento. Exatamente, que você gostaria que aquele momento não passasse nunca. Ficasse sempre naquele momento, porque é tão bom. Aquilo te dá uma alegria tão prazer, uma alegria tão grande, que você diz, eu gostaria que esse momento não passasse nunca. Para eles, então, seria exatamente a liberdade dos instintos primitivos mais primários, que é a alimentação, a autossobrevivência, a reprodução. Seria alguma coisa assim de se libertar desses instintos que regem nosso espírito mais animalesco? Claro, não dá para imaginar que seria uma coisa assim dos instintos mais primitivos. Mas seria a comparação, né? A comparação seria aquele momento de tanto prazer, de tanta felicidade, de tanto amor que se torna eterno, que não passa. Você vive naquele estado de uma alegria perfeita, de uma felicidade plena que não passa. Num momento de euforia, de Santa Teresa, agora vamos entrar numa coisa meio delicada. Santa Teresa d'Ávila, que é uma mística espanhola, uma santa mística, né, da Idade Média, quando ela tinha esses momentos de oração tão altos, tão intensos, ela tinha orgasmos. Um orgasmo espiritual que se refletia no seu corpo. Isso se chama transverberação, é um fenômeno. Ou seja, mas se nós pensarmos o que é um orgasmo, você chamou de instinto primitivo, digamos, sexual. Mas é uma expressão máxima no corpo e na alma de amor. Para nós cristãos, numa visão cristã, o orgasmo é uma expressão espiritual e corporal de um momento máximo de entrega, de amor, de comunhão, de satisfação. Poderíamos dizer que o céu seria isto? Eternamente esse momento? Sim. Eu acho que é por isso que eu tinha odiado o paraíso. Já não, mas eu fiquei com já começou a gostar do céu. Dá uma mudança ali na obra, da obra de Dante, tô falando. Porque pra mim parecia um ambiente em que esses instintos que trazem prazer, eles não poderiam entrar. Foi o que eu senti, pelo menos no poema. Mas eles permanecem ou o ser humano deixa de tê-los? Permanecem, porque isto faz parte do nosso ser, da nossa natureza humana. Só que eles são, aquilo que falamos antes, eles são renovados, eles são glorificados. Então, tudo aquilo que é humano em nós permanece, porque é humano, é da nossa natureza. Aqui tem outro detalhe importante. Quando nós morremos e vamos para o céu, nós não vamos nos tornar outro tipo de ser. Não vamos nos tornar anjos. Sim, porque a nossa categoria é ser humano. Exatamente. A nossa natureza é humana. Então, tudo que é humano em nós permanece, mas não na forma como temos hoje. Certo. Tudo será renovado, glorificado, purificado pelo poder de Deus. Então serão instintos que existirão, mas de uma forma... muito melhor. Não praticarei a gula? Ou ainda poderei Não praticarei a gula. Não haverá mais pecado. Ou seja, haverá satisfação na alimentação, mas não uma alimentação compulsiva. Exatamente. Ou seja, na avareza, terei prazer do sexo, mas sem o exagero do sexo. Isso. No caso, a luxúria. A luxúria. Desculpa, não, a avareza é do dinheiro, desculpa. Pra ver como me atrapalhei aqui, né? Como será a dimensão sexual, por exemplo, na vida eterna, no céu? Nós não sabemos. Nós não temos a compreensão disso. Jesus disse no Evangelho
Isso nós sabemos porque Jesus disse, né, que na vida eterna, no reino dos céus, os homens e as mulheres não se darão em casamento uns aos outros. Então, aqui nós já podemos compreender que a dimensão sexual, como as outras dimensões da vida humana, não serão simplesmente uma continuação pura e simples do que era a vida aqui. Então, não haverá mais casamento no céu. Tanto é que aqui o casamento para nós católicos é até que a morte separe. Por isso que a pessoa pode casar mais vezes. E aí foi a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus no Evangelho. Tá, mas se a pessoa pode casar várias vezes, quando for lá para o céu, vai ser marido, o homem vai ser marido de qual esposa, se ele casou várias vezes? A mulher vai ser esposa de qual marido, se casou várias vezes, né? Então, essa lógica não existe. No céu não vai mais existir. A sexualidade ela vai ser vivida de uma outra forma. Como será? Não sabemos. Mas não perderemos a dimensão sexual, porque a dimensão sexual ela é da nossa natureza humana. Deus nos criou sexuados. É uma das explicações mais extraordinárias que eu já tive dos livros ali, até da questão do próprio paraíso. A forma de viver isso, a forma de realizarmos a dimensão sexual será diferente. Não sabemos como. Mas isso não será cancelado e também não será simplesmente uma continuação ou uma cópia do que era a vida aqui na Terra. Até porque se for uma cópia... Não faz sentido. Não faz sentido, né? Em resumo, eu tenho que aproveitar bem o tempo e o espaço que eu tenho de oportunidade de estar com a minha mulher, né? Por fim, questiono. Devemos ter medo da morte? Não. Não devemos ter medo. Bom, a resposta cristã, né, é uma resposta de esperança. Nós cristãos temos esperança, uma esperança não apenas para essa vida, mas para além dessa vida. Então nós cristãos temos uma esperança absoluta, porque nós cremos num ser absoluto, numa vida absoluta, que é a vida eterna e a ressurreição. O que eu diria que nós temos que ter medo, e aqui vou provocar o nosso amigo ateu positivamente, o medo que nós precisamos ter, e acho que esse é o problema da nossa sociedade hoje, é o medo, não é o medo da morte, mas é o medo de viver uma vida sem sentido, uma vida sem esperança, uma vida que é desesperada, porque não tem uma esperança última. Então, se eu não creio numa vida eterna, num futuro para depois dessa vida, então eu perco o sentido da minha própria existência aqui, porque aí tudo se torna relativo. A minha vida se torna relativa. Esse é o problema de Nietzsche e de todos os materialistas modernos. Sartre, por exemplo. A vida não tem sentido, então eu tenho que inventar um sentido para ela. Só que inventar um sentido para a vida, eu já sei que a vida não tem sentido, essa é a verdade. Aí eu invento um sentido para a minha vida, é uma mentira. E aí eu construo a vida em cima de uma mentira, de uma ilusão, porque em última análise é uma ilusão. Isto é uma visão desesperada da vida. Porque qualquer esperança que eu colocar aqui é uma esperança relativa e, em última análise, é falsa. Em última análise, qualquer sentido será falso. E aí, viver uma vida toda desta forma, eu diria que isto compromete a minha vida, o sentido da minha existência, e compromete o todo, né? A própria sociedade, porque aí tudo se torna relativo, né?
Você não tem Quando você acaba com o sentido da verdade, e você diz que não existe a verdade, bom, então tudo se reduz a um relativismo total e absoluto. E o relativismo total nos leva ao niilismo, né? Então nada tem sentido, também a vida humana não tem sentido, também o universo não tem sentido, e nenhuma ação que eu possa fazer, por mais nobre que seja, também não tem sentido. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser justo e honesto? Não. Eu vou aproveitar a vida, porque é a única que eu tenho. Então eu tenho que aproveitar ao máximo. E se eu acho que aproveitar a vida é passar por cima dos outros, para ter vantagens, para ter prazer, usar as pessoas para minha satisfação pessoal, esse é o sentido que eu inventei para a minha vida. E ninguém pode dizer que eu estou errado, porque a verdade não existe. Eu acho que é disso que nós temos que ter medo, porque isso destrói não só a vida das pessoas, como destrói a vida em sociedade. Destrói qualquer teoria da justiça. Perfeito. Considerações finais, meu caro. Bom, baita conversa, né, pra começar. Dia chovendo, né? Então, uma conversa dessas num dia chuvoso, né, nos remonta a alguns dos clássicos da ficção. Até me senti aqui como se estivesse com ressalvas nas conversas ali com o Hannibal Lecter, né? Aquele momento de conversa, duelo da mente. Isso foi muito bom, foi prazeroso. Eu tenho uma forma diferente de ver esse prazer. Mas assim, padre, foi uma honra tê-lo aqui, de verdade, tá? E por mais que tenha criticado Nietzsche, e eu gosto muito do Nietzsche, então já labro esse ponto. Pra mim, o Camus também é um grande filósofo. Pra mim, realmente, eu tenho aquela pergunta se o maior sentido da filosofia, a única verdadeira filosofia, é perguntar se vale a pena estar ou não vivo. Se o suicídio é ou não o caminho. Sim. Então, eu me pergunto muito isso. E eu também tenho aquela visão de que somente o homem que vai até o abismo pode voltar mais forte e verdadeiro. Então, essa é a minha visão do mundo. Então, eu me pergunto se vale ou não a pena viver. E pra mim, o propósito de todo homem, eu digo homem e mulher, né, abrindo aqui para não ter discursos que possam ferir esse pensamento, mas honrar os ancestrais e abrir caminho, entende, para que os próximos que venham a partir de nós tenham dignidade em sua existência. Mas reitero que foi um prazer ter tido essa conversa. Já deixo o espaço aqui, se pudermos voltar a conversar, tá? Mais uma vez, não me abri. Falei Padre Romeu isso, deu certo. Falo mesmo pro padre aqui, o Eleandro. Será um grande prazer e a honra foi toda minha. Padre, suas considerações e também a sua bênção. Eu penso que a palavra final que eu posso deixar é esperança. Acho que é isso que o mundo de hoje tanto precisa. Nós vivemos nesse mundo tão marcado por situações de dor, sofrimento, né? Essas guerras, tudo isso que está acontecendo hoje, por uma grande crise de esperança. A crise atual da sociedade, crise antropológica, é uma crise de esperança. Esperança no próprio ser humano, que tantas vezes se mostra um ser humano mau, né? O homem é o lobo do homem. Então temos essa crise de esperança no próprio homem, no próprio ser humano, e crise de esperança em Deus, na fé, né? Crise das religiões, tudo isso, né? Então, o cristianismo é um convite à esperança, a uma vida vivida numa total esperança. Numa total esperança. Esperar não somente no ser humano, também no ser humano, mas esperar, sobretudo, neste Deus, neste Criador, que é o que garante o sentido de tudo que existe e de tudo que nós somos e vivemos. Então, pedindo que Deus nos dê esperança, que Deus renove a nossa esperança, a nossa fé, para continuarmos vivendo uma vida cada vez mais plena de sentido, de realizações. Que Deus nos abençoe e nos conduza na luz do seu olhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem.
Muito obrigado uma vez mais por aceitar o convite, pela conversa. Obrigado, Martinelli, por estarmos aqui nessa conversa magna. O Thiago, a Isabela, porque é de fato mais uma oportunidade no conhecimento. E aqui, diante de tudo que foi conversado, cada vez que nós trazemos aqui essas pessoas de alto gabarito, isso é de fato reconhecer que sim, existem aqui, Padre, nós temos a compreensão de que existem pessoas que sim, são melhores dentro daquilo que nós entendemos com as referências, e outras são piores, e hoje nós vivemos de fato um problema, por exemplo, de valores, né? Existiu um padre, filósofo Battista Mondini, italiano, que ele falava muito sobre isso, até na sua obra Introdução à Filosofia, ele fala, quando trata do problema axiológico, da necessidade de nós revermos os valores que já antes dos anos 2000 ele já observava, e hoje que a gente vive algo extremamente aterrorizante na nossa sociedade e que prejudica sobretudo as crianças, mas que já estamos na geração dos adultos. Então é importante que nós não tenhamos o medo da morte, como o senhor bem salientou, mas que nós tenhamos o medo de como vivemos a nossa vida. Porque vai chegar em algum momento, e aí também Enrico Berti diz que sempre chega um momento filosófico, ou muito cedo ou muito tarde da vida, que é como eu vou ter as minhas decisões, como é que eu vou viver? Será que a mulher ou o homem que eu escolhi para estar ao meu lado é a pessoa certa? Será que o trabalho que eu escolhi é a pessoa certa? E quando eu estiver velho, sentado à beira da cama, eu vou perguntar, será que a pessoa que eu escolhi foi a pessoa certa? O trabalho que eu exerci foi o trabalho? Vivi bem a vida? Então são considerações extremamente importantes e, sem sombra de dúvida, falo por mim, evidentemente, aqui na perspectiva católica, é um caminho que nos leva à esperança, como o padre Leandro bem salientou. E, enfim, faço dessas as minhas considerações. E este vídeo conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio, encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, presta atenção nessa dica. A K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com um atendimento personalizado, humano e direto ao ponto. De investimentos a consórcios, de seguros a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp, agenda uma conversa rápida. O link está aqui na descrição do episódio, vale a pena conhecer. Agradecemos aqui ao escritório Martinelli Ferreira Advogados, ao CR Studio, e se inscreve aqui no canal. Nos acompanhe no Instagram, @conversamagna. Estamos juntos para que possamos levar o maior conhecimento para todos os cantos. Um grande abraço. E até a próxima.